Olá, pessoal. Dando start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Aí hoje, excepcionalmente, estamos começando, né, o novo dia, né, que é quarta-feira, no novo horário, que é o primeiro horário, né, das 19 às 20, tá, pessoal? Eu demorei um pouquinho, inclusive, eu, né, tava, em alinhamento aqui com o professor de vocês aí, tá? Deixa antes, tá, da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes, tá, do cenário digital, né, quanto a realização, né, a otimização aqui da gente usar o Teams aqui, né, para a web aula, né, levantando a mão, lembrando que se eu não perceber, às vezes eu não percebo, às vezes dá um bug aqui, né, nas atualizações, está até melhorando aqui. Você pode abrir, o microfone está aberto, tá? Por padrão para vocês, a câmera também, tá? Pode abrir o microfone aí e falar, professor, eu levantei a mão aí, mas eu não, né, não escutei, ou quer dizer, o senhor não viu aí, tá? Desculpei te interromper aí, mas o senhor pode me responder aqui, é relevante agora? Aí eu pego e te respondo, tá bom? Não tem problema nenhum, não, tá? Depois aqui dos informes aqui do Unidigital, tá? Nós vamos voltar aqui à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, retornei aqui. Pessoal, retornei aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela aqui. Só um minutinho. Então, né, lembrando, hoje nós voltamos aqui ao horário, ao dia que é quarta-feira. Na verdade, não voltamos, né? Esse horário aqui, porque vocês, até o final do curso, vão ter aulas por padrão segunda e terça-feira, tá? E ela estava acontecendo terça-feira, porque eu não tinha um horário aqui, infelizmente. Mas aí eu consegui alinhar aqui, né? E troquei por outra turma, né? Que na verdade a turma finalizou, aí eu consegui, tá? Então, última aula, a gente falou, a gente até iniciou aqui, ó. Eu tinha falado sobre o Conselho Federal dos Técnicos, tá? E também eu tinha falado sobre esse link aqui, né, da NR10, da NBR 5410, tá? Da 5410 com a resolução aqui do Conselho dos Técnicos. E daí eu pedi para vocês, né, baixarem esse material extra aqui. Hoje eu vou analisar aqui, lembrando que a gente já finalizou o fórum de discussão e todas as três atividades aqui.
Eu vou. Hoje eu vou apresentar esse parecer aqui, ó. O oficial aqui, tá? Que é esse. Vamos analisar esse laudo aqui, né? Inclusive, eu vou fazer um link aqui com o CFT, tá? Ó, habilitação, ó, é a resolução 74, tá? Só para vocês terem uma ideia, só para vocês entenderem aqui, ó. Além da 74, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, né? Que antigamente era tudo ligado ao CREA, né? Ó, isso aqui é do um colega que me passou, é do curso de refrigeração, e essa daqui é do técnica e mecânica, tá vendo, ó? Ó, disciplina e orienta as prerrogativas, né? O que que ele é responsável e corresponsável, e atribuições dos técnicos industriais. Tá vendo que é sempre técnica industrial com habilitação em mecânica, tá? Inclusive, foi até uma pergunta de um aluno. Já eu sei que vocês não fizeram essa pergunta aí, mas eu achei interessante. Um dia desses eu estava ministrando essa disciplina exatamente aqui, analisando essa questão aqui. Aí o aluno da eletrotécnica perguntou, professor, lá na indústria lá que eu trabalho, ele já é eletricista, só para vocês entenderem, ele já é eletricista industrial. Aí ele perguntou, professor, esse tal de quando eu pegar a minha habilitação, aí eu falei, ó, lembra que a habilitação você já vai estar com diploma. Ah, não, então entendi, professor. Quando eu pegar o meu diploma e aí depois eu for, né, requerer na minha região aqui a minha carteirinha, né, para pegar a minha habilitação em eletrotécnica, eu vou poder responder ao PMOC, né? Daí os alunos, né, alguns aí não sabiam o que que era esse PMOC. Esse é um plano de manutenção basicamente relacionado aí a sistemas de refrigeração. E daí até foi inusitado que aí o professor tinha acabado de fazer uma aula e ele estava num gap de uma aula para outra e eu perguntei lá na hora e ele já me enviou isso aqui no meio da aula, né? E daí eu descobri, por exemplo, o ó, deixa eu pôr aqui, ó, PMOC. Acho que é com Q, deixa eu ver. Só olhar aqui as. A EC, né? PMOC. Ó, interessante, ele só. Aqui, ó. Artigo 5º. Isso aqui é o técnico em refrigeração, que é o que, obviamente, né, tem a atribuição, né, ó, é um plano de manutenção, operação, né, ou seja, dar manutenção, fazer ele funcionar, né, que é a operação ali, né, chavear, né? Chavear no sentido de ligar ou de desligar. E controle, né? Fazer o controle ali, né? Dimensionar que, tipo, se você vai usar uma central, ou se você vai utilizar, por exemplo, um split aí, né? Qual que é a quantidade de calorias que ele vai conseguir resfriar aí, né? Dado que um CPD, né? Um central de processamento de dados, ela requer muita refrigeração, tá? Eu já visitei, infelizmente eu não tenho aqui à mão as fotos, eu já visitei aqui da organização Jaime Câmara, né? E realmente é muito frio. Tem vários split lá, não é uma central. Daí eu fui numa empresa a gente fez um projeto ali para JC Distribuição, né?
trabalha na área de logística e de alimentos, tal, compra de, né, grandes quantidades, né, seria um atacadista, né, um atacadista que vende para varejistas aí, né? E daí lá eles tinham uma central de ar-condicionado só para o CPD deles, diferente do da GM Câmara, por exemplo, pelo menos a unidade que eu fui, ela tinha a refrigeração, só que foi um cálculo baseado utilizando né, ar-condicionados ali, os split, né? Então, o técnico de refrigeração, obviamente, ele tem, né, ele pode planejar, elaborar, executar, coordenar, né, controlar, fazer inspeção, lembra? Inspeção visual, inspeção por ensaio, né, utilizando equipamentos ali que sejam específicos aí para você dar manutenção, né, e avaliar o funcionamento, e execução de manutenção de sistemas de refrigeração e climatização. Obviamente, o de refrigeração pode, né? Aí a pergunta, eu posso, professor, quando eu pegar aí o meu diploma aí, pegar minha habilitação, o técnico em mecânica, eu também não sabia que ele pode também fazer, ó, só que com mais restrições, né, em relação ao de refrigeração. Já o eletrotécnico, ele falou lá no dia, né? Não tem essa prerrogativa. Então, na última aula a gente começou aqui, né? Falando sobre essa resolução, inclusive vai estar, né? Provavelmente quando você fizer a sua habilitação, basicamente você tem um login, né? Aí depende, às vezes é o CPF, né? Dependendo aí, né? Do sistema lá de gerenciamento lá do. É como se fosse um e-mail, sabe? E aí você entra, não é diferente do que era o do CREA, quando os técnicos estavam com o CREA. Você entra com um login, né, em uma senha, e aí todo e qualquer serviço que você for fazer, né, com a habilitação técnica em eletrotécnica, esse documento fala o que que você pode fazer. Então, na aula passada, ó, conduzir, dirigir, isso aqui é genérico, ó, conduzir, dirigir, executar, ó, trabalho na sua especialidade, ó, prestar assistência técnica, orientar e coordenar a execução de serviço de manutenção, dar assistência técnica na compra, né, responsabilizar pela elaboração e execução de projetos, aí, ó, dirigir ou conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, orientando e coordenando equipes, né, na execução, ou seja, na elaboração, colocando o projeto, tirando ele do papel ali, né, montagem, operação, né, desligamento ou ligamento, reparo ou manutenção de eletrotécnica e demais obras e serviços na área da elétrica aqui, ó. Prestar assistência técnica, assessoria, né, estudo de viabilidade no desenvolvimento de projetos, coletar dados de natureza técnica, por exemplo, num laboratório ali, né, eu conheço alguns profissionais que trabalham no laboratório da concessionária ali, né, de aferição, né, todo medidor de energia, né, ele é comprado, ele tem a garantia do cliente, igual o transformador. E eles têm um laboratório próprio. Eu sei que tem para transformador e, no caso, para medidores de energia. E daí eles fazem um teste para ver se realmente aquilo que está consumindo é o que ele está mostrando ali, né? Inclusive, quando o cliente reclama que a conta de energia veio alta, né? A mesma coisa acontece lá relacionado aí à concessionária de abastecimento aí de água, né? Então, nesse sentido, ó, desenhar detalhes. Antigamente, viu, né, nós aqui da engenharia, vocês da eletrotécnica, dependia de desenhos, né, da área aí arquitetônico, basicamente, né, muita coisa aí, tanto no predial quanto no industrial. Hoje em dia você pode fazer os desenhos ali, né, se for para fins de projeto elétrico, de predial, industrial, redes, você pode fazer, tá?
elaborar o orçamento de materiais, equipamentos, mão de obra, né, instalação, detalhar programas de trabalho, observando normas técnicas de segurança. Nesse caso do detalhamento de programas de trabalho, existe um que é pouco comentado aqui na área da elétrica, tá? Ele deveria ser muito comentado na engenharia elétrica, tá? Na época que eu trabalhava, só fiquei sabendo que existia, né, o do prontuário. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha uma matéria lá de legislação para a área da elétrica, aí era um advogado, ele conhecia muita coisa, mas ele não sabia o que, que era o prontuário das instalações elétricas. Eu só descobri porque eu estagiava no escritório, aprendi a fazer projeto e um dos serviços, né, por oportuno lá, foi um serviço bastante interessante, que nós tínhamos que elaborar um prontuário das instalações elétricas. E daí eu descobri que lá na NR10 tem. Inclusive, nas últimas aulas aqui, eu aproveito, dependendo da quantidade de aula que vocês vão ter em segurança e eletricidade, eu faço essa ponte aí. Se você for em três, só três, por exemplo, que é muito pouco, ou a quantidade de horas desse programa ela é pouca, aí eu já aproveito algumas aulas do presencial, algumas aulas de instalação para falar sobre prontuário, já que a gente aqui na instalação predial, né, vocês estão vendo que eu estou passando esses documentos para vocês aqui, não é atividade de vocês, a gente até já fez, já analisou as atividades aqui, mas eu estou passando para vocês porque é uma demanda comum aqui, né, na área da eletrotécnica, na área da engenharia elétrica, tá? Ó, aplicar normas técnicas relativas. Então, esse programa aqui, ó, você pode ser o responsável por aplicar o prontuário das instalações elétricas. Só para vocês terem uma ideia, o prontuário das instalações elétricas, ele é a partir de unidade consumidora, né, que tem acima de 75 kilovolt-ampere, tá? Lembra? E lá ele fala até watts, tá? Porque aí eu tô pensando no fator de potência, tá? Que é o fator de potência da indústria aqui, né? É 0,92. É praticamente, não é a mesma coisa exatamente, mas é como eu dizer que esse sistema elétrico aqui, ele tem um rendimento de 92%. Porque os 8% restante para dar um, né? Dar o 100%, né? 100 dividido por 100 vai dar um. É, para dar o 100%, por exemplo, no gerador de energia, é aquele campo eletromagnético que ele precisa criar, aí utiliza um motor de corrente contínua, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Utiliza um motor de corrente contínua para ele criar um campo eletromagnético muito forte. Só com a geração desse campo magnético e com a queda d'água numa hidrelétrica, por exemplo, é possível enviar energia até chegar, por exemplo, aí na sua casa. Se só tivesse a queda d'água, mas não tivesse a formação desse campo, que é um eletroímã, na verdade, bem grande, né, o gerador ali, eu não teria potencial elétrico nos barramentos. Você teria ali a queda d'água, mas não estaria enviando energia. E daí precisa gastar 8%. Esse fator de potência de 92 é o recomendado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? O ideal é que tenha 92. Vocês vão descobrir, tem muita máquina que é abaixo aqui, né? E o que ela pede é que tenha 92, tá? Depois eu falo mais para frente o empecilho. Só para vocês entenderem aqui, né? É 92, né? Ele tem que ter uma 92%. Então, por exemplo, vocês podem fazer correção do fator de potência, tá? Esse prontuário das instalações elétricas é para unidades consumidoras, né? Os Cs, né? Aí, geralmente é comércio grande, indústria, né? O C de comércio e indústria também, tá? Carga maior.
que 75 kVA. Aí eu já estou considerando, lembra lá de eletricidade? Eu estou considerando a potência aparente ou potência total, né? Em watts, essa daqui é em volt-ampere. Aqui, lembra lá do triângulo das potências? Essa é em watt, né? O que realiza trabalho. E aqui a reativa, que é essa lá no gerador, por exemplo, ele precisa consumir esses 8% para, aí eles chamam de potência volt-ampere reativa, que a gente viu lá em eletricidade. E aí esse fator de potência 92 é porque 8% vai ser usado aqui e os 92 vai ser utilizado para realizar trabalho, tá? E aí a potência aparente, né, é o volt-ampere. Então, se a empresa, geralmente é um comércio ou uma indústria, né? Aí geralmente a carga maior que 75, ela é a partir, né, uma subestação de 112,5 kVA. E vocês podem fazer esse prontuário porque 112,5 kV é a potência que vocês, né, a abrangência. Como assim, professor? Lembra que eu falei, ó, eu já vou. Aula passada, se eu não me engano, eu falei, ó, o artigo 5º é o mais perguntado aqui da área de vocês. Ó. Artigo 5º, aos técnicos em eletrotécnica, né, futuros aí, né, vocês, para as prerrogativas, atribuições e competências, ou seja, de tudo que ele falou aqui, de fazer projeto, ó, por exemplo, ó, projetar, executar, elaborar e executar projeto, elaborar projetos, executar instalações elétricas, elaborar projeto, ó, biogás, hidrelétrica, solar, eólica, geotérmica, biomassa, maré motriz, hidrogênio, térmica, outras fontes ainda não catalogadas, né? Até eu não sei se foi aqui com vocês ou foi com a outra turma que eu brinquei, né? Falei, se inventar uma forma de retirar energia, sei lá, da natureza, você fazendo uma reza, você pode ter certeza que o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele vai poder, lógico, a gente vai ter que fazer uma atualização, né, para saber como que extrai mas nós já temos o aval para poder fazer isso, tá? Projeto e execução de instalação elétrica. É, ó, esse daqui eu tinha falado, ó, emitir laudos, tá? Então, uma das prerrogativas, além de projeto, até do que fonte de energia que ainda não existe, que pode vir a ser existir no futuro, você pode emitir laudos técnicos. Isso aqui é um laudo técnico, né, justificando para o condomínio que a cliente ela pode instalar o ar-condicionado que o condomínio disse que não podia instalar nenhum, tá? Essa era uma das regras lá. E aí, ó, então, as prerrogativas, atribuições e competência, é tudo isso que eu falei, né? É, o laudo, tudo você pode fazer. Disciplinadas nessa resolução, na 74, tá? É, podem projetar, dirigir, né, instalações elétricas com demanda de energia até 800 kVA, tá? E 75, o prontuário, o PIE, né? Prontuário das instalações elétricas, já dando spoiler aqui, a carga é maior que 75 kVA, ou seja, a subestação, né, maior do que essa daqui, que um cliente pode ter, é a que eu falei, é de 112,5, 112,5, né? Kilovolt-ampere de potência aparente, tá? Então, vocês podem, tá? Ah, professor, então quer dizer que acima de 800 kVA tem muita indústria, tá? Que esse valor aqui não chega, tá? Algumas, obviamente, tem, igual umas aí da Pepsi Company, por exemplo, que tem dois, tem uma lá, um moinho lá, uma unidade que tem dois de 1.000, né? Dois transformadores gigantescos lá de 1.000 kVA, ou seja, bem mais aí do que os 800. Mas é aquela história, né? Você entende que se o técnico ele pudesse se responsabilizar
por qualquer carga, você percebe que não teria sentido nem o técnico, né? Ou seja, não teria sentido nem a engenharia elétrica. Então era melhor ter só curso de técnico, por exemplo. Você está entendendo? Porque o da engenharia, ele está num patamar acima. Não estou dizendo que todo profissional de engenharia é melhor do que um técnico, mas ele tem o quê? Um tempo de estudo maior, mais aprofundado. Ele vê matemática, vê física, que a gente vê que é muito larval aqui, né? Vamos dizer assim, uma condição assim bem básica, tá? Vocês precisariam de mais tempos para cumprir com um plano, com um cronograma da engenharia elétrica, para aí sim você poder se responsabilizar por toda e qualquer carga. Então, essa é a diferença. O eletrotécnico é até 800 kVA, tá? Já o engenheiro não, é qualquer carga, tá? Mas aí, ó só o pulo do gato aqui. Aqui ele está falando de potência, tá? Ó, essa demanda de energia seria a carga, não a instalada, mas a carga que aquela unidade consumidora industrial ou comercial, tá? Que aí justifica esse valor alto, né? Tem para ela poder gerar trabalho elétrico, ou seja, para ligar seus equipamentos, tá? Mas aí nada impede você se responsabilizar, por exemplo, por uma rede 13.8 kV, porque aí a rede de média tensão, por exemplo, um projeto, não, mas 13,8 kV é bem menor do que 800, professor. Concordo. Mas olha só, olha o que que uma unidade medida reflete. Eu não estou falando de potência aqui, não, é kV, é tensão, é potencial elétrico. Aqui na norma, né, já abordando aqui, é que eu vou usar a minha parte não que eu tenha formação em advocacia, tá? Mas como eu sou engenheiro de segurança do trabalho, eu tenho um conhecimento, né, nessa parte de legislação relacionada à elétrica aí, né? E à segurança do trabalho, mais específico na elétrica aí. Então, pessoal, nessa norma que você pode ler, ela não fala nada em nível de tensão. Então, o eletrotécnico, em tese, ele pode se responsabilizar por linha de transmissão de, por exemplo, deixa eu pegar um. Tem de 800, ó. 800 tem até demais, tá? Em contínua, tá? Em alternada. Mas eu vou pegar o de 800. Ele já pode responsabilizar por 800 kV. Eu estou falando de potencial elétrico. Inclusive, sei lá, é porque eu não tenho de cabeça aqui uma linha. Quer ver, ó, vamos, como se diz, vamos pedir ajuda aos universitários, a IA aqui. Deixa eu fechar aqui as outras salas que eu tinha aberto aqui para mostrar para o professor. Opa, não fechei, não. Ó, eu ainda vou perguntar aqui. Ó, eu vou pôr no Google, ó, que não é nem na IA aqui. Qual a maior, deixa eu ver, qual o maior nível de tensão elétrica para uma LT, né? LT é a abreviação para linha de transmissão. Vamos lá. Ó, 1 megavolt, ó. Tá vendo aqui, ó? Extra alta tensão, ó. 750, por isso que eu coloquei aqui, ó. Esses números são iguais, mas é diferente. Aqui, o artigo 5º aqui da Resolução 73, ele fala de potência, tá? Potência aparente. E aqui eu estou falando de tensão, tá?
Aqui é potencial elétrico, é DDP. Na verdade, é tensão aqui, tá? E aqui eu estou falando de potência aparente, né? Então, a maior, ó, tem aqui, ó. Ó, tem extra alta tensão, ó, tem de 750, tem de 800 até 1000, né? Ou seja, 1 mega, 1 vezes 10 é a sexta, né? É volt, tá? Então, em tese, você, futuro eletrotécnico, pode se responsabilizar, né? Por uma linha de transmissão aí, né? A parte aí de projeto, de execução, uma linha de 1 mega, né? 1 vezes 10 a sexta, né? O quilo é 1 vezes 10 a terceira, né? De potencial elétrico. Basicamente, né, quando se trata de potencial elétrico, infraestrutura de rede que a gente vai estudar lá no módulo específico 3, né, parte de instalações elétricas do CEP, né, do Sistema Elétrico de Potência, você pode se responsabilizar tecnicamente, né? É igual ele fala aqui, ó, prerrogativas, atribuições e competências disciplinadas nessa resolução, né? De qualquer nível de tensão. Se eu não limitei, então você pode, tá? Nível de tensão, linha de transmissão, é até importante eu falar isso para você, porque às vezes você fala, né? Pede para você, ou constrói uma linha, né? Vamos supor se responsabiliza pela construção, né, execução dessa linha aqui de um megavolt aí, aparece aí para você esse serviço, né, e aí você fala, não, eu não posso porque eu aprendi que é até 800 kilovolt, né, tem gente que nem fala kilovolt ampere, já fala kilovolt. Se eu só falar volt, eu estou falando de potencial elétrico. Agora, se eu falar volt e ampere junto, eu estou falando de potência, tá? Então, em tese, potência é até 800 kVA, que o Eletrotec pode se responsabilizar e assinar, fazer uma TRT, né? Um termo de responsabilidade técnica. Mas, né, você a qualquer nível de tensão, né? Aí seria a infraestrutura, a linha de transmissão, né? Engastada, depois ela tracionada com os cabos, né? O OPGW lá, o aterramento com a parte de transmissão de dados você pode se responsabilizar, tá? Então, isso aqui eu chamo que é uma brecha mesmo, tá? É uma, né? É o que o pessoal aí do direito aí diria que é uma brecha. Pode ser que mude isso? Pode ser, tá? Mas aqui fala só relacionado à potência, tá? Porque quando eu falo de potência, eu estou falando de subestações, tá? Subestações que eu posso fazer para cliente e que eu posso fazer para concessionária de energia, tá? Ele limita aqui, porque esse nível de potência aqui, eu limitaria apenas para unidades consumidoras industriais e comerciais, tá? Agora, se eu falo de potência para uma, vocês vão aprender aí que um consumidor tipo A, né, o alta tensão, é a própria concessionária de energia. Lembrando que a gente pode fazer uma analogia aí, né? Analogia à concessionária de energia é igual a concessionária de carro. Nenhum carro está sendo montado lá. Ele é montado na montadora, ou seja, na hidrelétrica da energia, né? A hidrelétrica monta a energia, né? Ela cria aquela energia através de uma hidrelétrica e repassa para a concessionária, em vez de ser de carro, né? A concessionária de energia. Ou seja, a energia pronta e acabada, ela é entregue para o cliente final, igual eu, você, né? Uma indústria aí que aí já seria um cliente do tipo B, né? Que aí tem uns vários tipos de cliente, B1, B2, B3. A gente fala melhor isso quando a gente chegar lá em eficiência energética, tá? Daí, na próxima aula, eu vou pegar esse gancho aqui, falando desse laudo aqui, né? Então, vocês estão entendendo que nível de potência até 800 kVA já relacionado à linha de transmissão, rede de distribuição, né? 3.8, 34,5 kV, você pode assinar qualquer, se responsabilizar tecnicamente, né? Por qualquer nível de potencial elétrico, né? De DDP aí, mas de potência até 800. Fechou? Então é isso, pessoal.
tá? Fiquem com Deus. Até a próxima web aula aí. Já depois, quando eu enviar a mensagem aí para vocês, falando que essa aula está disponível aí, né? Talvez algum de vocês ainda não saiba, eu pedi para o professor avisar aí, tá? Turma de vocês agora, se vocês, né, tem aula toda segunda e toda terça presencial, e aqui no EAD comigo vocês vão ter toda quarta-feira, ou seja, vocês vão ter a possibilidade, né? Não é uma obrigação, né? Vocês estarem ao vivo aqui comigo, mas vocês têm uma possibilidade de poder estar ao vivo, né? Que aí tira dúvidas, por exemplo, tá bom? É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.